Eu recebo hoje Bruno Ribeiro, que é especialista em boas práticas de cafeicultura, engenheiro agrônomo e será palestrante do Dia de Campo Cafeicultura Consciente, promovido pela Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas, em Muzambinho, Minas Gerais. Bruno, seja muito bem-vindo. Olá, Lília. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês, né? E pincelar um pouco mais do que a gente vai falar no dia de campo, lá na palestra também, né? Juntamente com os produtores da nossa região. Bruno, o tema da sua palestra é justamente boas práticas na cafeicultura. O que você pretende transmitir nesse dia de campo para os produtores rurais que estarão lá presentes? Bom, Lília, a temática em si é algo muito prático, muito funcional, né? O trabalho que eu vou explicar para esses produtores da nossa região, né? Inclusive, eu sou de Muzambinho, né? Então, vai ser um prazer estar compartilhando com os produtores da nossa região, falar um pouco do dia a dia, do que a gente tem observado em campo. Então, eu vou falar muito dos processos de produção, de pós-colheita do café, como conservar a qualidade do café de forma muito prática, simples e, ao mesmo tempo, funcional para o produtor, né? A gente sabe que vão ter produtores de níveis tecnológicos distintos, no qual a gente precisa aplicar técnicas de forma muito consciente para que esses produtores possam utilizar no seu dia a dia dentro das suas estruturas, né? Então, eu sempre costumo falar que a gente trabalha uma prática muito direta para que o produtor, aquele produtor que tem um terreiro simples, um secador simples, ele consiga executar essa tarefa, assim como um produtor que tem um nível tecnológico mais avançado. E você falou do pós-colheita. Tem alguma coisa, digamos, que é feita errada, que deveria ser feita de uma forma diferente, tanto para aquele que tem um nível tecnológico um pouco mais simples, daquele mais avançado? Olha, Lília, se fosse há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, os processos de pós-colheitas, eles tinham uma frente de aplicação muito engessada, né? Você precisa fazer assim para você obter um bom café assim. O que acontece? Além de desmistificar esses processos, né, dentro da prática que a gente vê em campo, e muitas coisas não são explicadas ainda cientificamente, né, a gente percebe uma mudança de apreciação desses cafés, né? A gente fala de comportamento do consumidor. Ele quer um café um pouco diferente, distinto, de sabor. Então, respondendo à pergunta, acaba que não existe necessariamente algo errôneo. Logicamente, a gente tem que conduzir de uma forma muito funcional e, logicamente, muito coerente, né? Então, hoje você fazer a pós-colheita, você pode fazer de várias formas, né, para que você chegue ao resultado. Não existe algo exatamente correto, mas existe algo muito único para cada propriedade cafeeira. Eu entendi. O que é levado em questão não é se é certo ou errado, mas é a peculiaridade que vai levar a um determinado resultado, é isso? Exatamente, Lilian. Às vezes o mesmo processo para 10 produtores vão gerar resultados totalmente distintos. Então, eu preciso trabalhar, às vezes, um processo para aquele produtor chegar a um resultado promissor, um outro processo para aquele produtor chegar em outro resultado, e com certeza isso, o que vai levar a gente a desenhar esses processos vão ser as demandas desse produtor, né? De nada adianta a gente fazer um café excepcional, sendo que não tem um cliente para esse café. Então, a gente precisa estar abrindo clientes para que eles possam trabalhar os processos e chegar a esse resultado final, né? É quase que um processo bem individual, né, Bruno? E na palestra você consegue atingir esses dois extremos? Tem que se, como é que vai funcionar isso? Exatamente, Lili. É uma palestra, de certa forma, muito fluida, mas, ao mesmo tempo, muito provocativa, né? É algo que desmistifica muito o que acontece no dia a dia, que eu falo que hoje a gente trabalha, né, uma base aí de mais de 200 clientes em campo, cada um com uma característica, cada um com uma necessidade e cada local muito único, né? Então, essa expertise da nossa equipe, da Origina, né, é você identificar digital daquela propriedade. Você fala assim, aquele produtor precisa secar esse café assim,
porque para ele vai ser o melhor método. Aquele produtor, às vezes, ele não precisa rodar tanto café. Aquele produtor, ele não tem uma máquina de separar o café, então ele tem que fazer o quê? Eu tenho que secar de uma forma um pouco diferente, para poder viabilizar os custos de produção dele e, ao mesmo tempo, ele atingir um resultado promissor. Então, é muito individual isso aí. Você falou da questão dos consumidores, né? Eu aprendi com um especialista em marketing rural que as pessoas não se alimentam mais de comida ou de bebidas, mas sim de conceitos, que o consumidor está cada vez mais conceitual. Para você, vamos supor, colher um café de um determinado jeito, de um determinado público, eles teriam também que fazer uma pesquisa de mercado ali na sua região para entender qual que é o público deles? Não necessariamente, Lilian. O que acontece? Quando você começa a trabalhar numa região que tem uma necessidade de abertura de mercado, ele precisa explorar processos, né? A gente fala de desenhar alguns processos, trabalhar a rastreabilidade para que você chegue a um resultado muito melhor utilizando do mesmo dia a dia seu. A partir dali, você posicionar esse café para que esse café atinja diferentes tipos de consumidores, né? Logicamente, são os compradores de cafés. E esses compradores, aqueles que valorizarem mais, você vai começar a criar a sua linha de processo. Então, eu falo que a parte mais difícil da cafeicultura é vender o café, né? É vender o café. Você pode ter um café muito bom, né? Excelente, espetacular, mas não está para o comprador correto. Ou você pode ter um café que você teve uma falha no processo, não por conta de eu errei, mas por conta de informação, e você não está com aquele cliente correto. Então, tem cafés ruins, que a gente fala, que tem cliente correto para ele também. Não é um crime produzir um café mais fraco, mas você tem mercados distintos, né? É bem isso, né? Aquela velha história. Não adianta você ter um quadro lindo, pintar um quadro lindo e depois não conseguir vendê-lo. Exatamente. E você, na empresa que você tem, com a experiência que você encontra essa dificuldade também por parte dos produtores rurais, da negociação, da venda, de encontrar o nicho certo, o cliente correto para o tipo de café que ele produz? Sim, Lídia, confesso que essa é a etapa mais complexa que tem, né? O cliente, necessariamente, às vezes ele precisa de um café que não é aquele o melhor café, ele precisa de um café bem trabalhado. Ao mesmo tempo, a gente sabe da oferta ou procura. Por exemplo, esse ano foi um ano excelente para secar café. Não teve chuva, você teve cafés de boas qualidades. Então, esse ano tem a procura de um bom café, mas tem a procura de um café mais ruim também. Então, acaba que, assim, a grande dificuldade, necessariamente, se todo mundo produzir muitos bons cafés, você vai ter uma saturação de mercado. Então, você tem que realocar esses cafés em posicionamentos diferentes. E o que é o aspecto importante desse trabalho técnico que a gente faz? É você trabalhar de uma forma muito sucinta e chegar num bom resultado para esse produtor, né? Para que ele possa, de certa forma, dispersar para alguns compradores e atingir aquele comprador que tenha aí uma oferta melhor, né? E um outro ponto interessante também, Lili, que a gente pode até comentar aqui, é que o produtor, ele precisa posicionar a sua propriedade fora da porteira, né? Então, quando ele faz um bom café, imagina só, a gente está trabalhando um grupo de produtores na região de Guaxupé, Muzambique, Juruáia, e todos os produtores começam a fazer os cafés diferenciados. Eles precisam posicionar esses cafés também nos concursos de qualidade, né? Esses concursos de qualidade são uma porta de abertura para eles para possibilitar a comercialização. Então, ele pode gerar uma oportunidade comercial, ele pode posicionar a visibilidade da sua propriedade para comercializar esse café e abrir novos caminhos também. Há uma resistência para participar desses concursos? Ah, isso é bobagem, isso não vale a pena. Tem esse tipo de mentalidade ainda? Dá trabalho participar dos concursos? Como é que é? Tem sim, Lília. Tem a mentalidade de certa forma, é algo assim, existe diferentes genótipos, né, que a gente fala de produtores, né, perfis fenótipos, são pessoas distintas que têm objetivos distintos. Por exemplo, eu tenho um cliente que quer produzir um bom café na média geral. Ok, ele vai conseguir um bom café na média geral, vai vender bem na média geral. E é esses cafés que pagam as contas. Tem clientes que querem entrar de cabeça nos concursos de qualidade.
né? Então, a gente vai trabalhar algumas técnicas para que ele possa chegar nesses concursos de qualidade. Em resumo, o que a gente faz? A gente leva algumas sugestões para o produtor que quiser aderir às técnicas para diferentes tipos de perfil de café, ele pode aderir. Tem produtores que não querem, ele quer trabalhar só só não, né? Na verdade, quer trabalhar uma coisa bem trabalhada nos cafés geral dele, melhorar o café de chão, melhorar o café mais verde, melhorar o café que tinha mais defeito, para que ele tenha aí um preço melhor na média geral. E, de fato, são esses cafés que pagam as contas do produtor, né? O concurso traz uma visibilidade, mas não necessariamente é ele que salva ali a propriedade rural, na maioria das partes. Mas você falou uma palavrinha-chave aí, né? Visibilidade. Ou seja, como se passasse um recibo de que, ó, é bom, tem qualidade. Então, de qualquer maneira, vale muito a pena. É um marketing, né? Tem custo para participar desses concursos, Bruno? Ou não? Como é que funciona? Lília, vai variar de concursos para concursos, né? Tem concursos que são concursos que você pode ter acesso hoje, tem o concurso da Emater, tem concursos regionais, né, municipais, você tem concursos também que participam de feiras, que você tem uma inscrição inicial, né, valores distintos e normas distintas, né? Então, tem o concurso da BSA, que são os concursos mais concorridos do mundo, a gente pode dizer isso, né? Mas que se você atingir um bom resultado dentro desse concurso, a sua propriedade muda. Tá? Experiência própria, porque já tive a oportunidade de trabalhar com 2 propriedades que foram campeões da BSA, um dos melhores cafés do mundo, né? E nessa oportunidade, essas propriedades viraram uma chave, né? Parece que vários compradores do mundo todo viram essa propriedade, não somente aquele lote, mas os outros cafés como diferencial. Então, tem uma questão muito de eu quero estar com aquele café daquele local, né? Que você traz uma agregação de valor também para a torrefação, para o barista, né? A pessoa que trabalha esse café vai valorizar também no final, né? Então, não é da porteira para fora, só é da porteira para o mundo, né? Exatamente, exatamente. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou da comunicação e do marketing, e eu acho que sempre toda ação para tornar o seu produto visível é sempre muito, muito bem-vinda. Com E certeza. que recado você dá para as pessoas participarem, irem lá no dia de campo? Faz uma chamadinha aí para a gente, Bruna. Olha, Lília, chega até a arrepiar o que eu vou te falar, né? Na verdade, assim, o que eu vou procurar levar para esses produtores são anos de informações mastigadas em poucos minutos, né? Às vezes, um pequeno detalhe que eu falo nessa palestra, nessa apresentação, vai mudar todo o aspecto do café desse produtor, utilizando o seu dia a dia. Ou, às vezes, eu vou abrir uma técnica para esse produtor que vai falar assim, puxa vida, faltou isso durante 20 anos na minha propriedade. Então, o que eu quero passar para esses produtores? Não perca a oportunidade de estar junto conosco, né, juntamente com a palestra do Alessandro também, que é um profissional espetacular, né? E você vai ter informações riquíssimas que no seu dia a dia você pode utilizar de forma muito, muito prática, né? De fato, o que eu procuro abordar é um impacto muito grande, né? Eu consigo ver no olhar de todos que estão ali assistindo a impressão que dá, puxa vida, faltou isso aqui para mim. Então, eu gostaria de deixar esse convite, não perca essa oportunidade. Para mim vai ser uma honra palestrar em Muzambique, né? Porque foi ali que eu comecei com a cafeicultura, né? Foi ali que eu me formei no Instituto Federal de Muzambique. E eu me recordo que nesse mesmo local que eu vou palestrar hoje, eu assisti uma palestra em 2008. Foi na onde eu me despertei para a qualidade de café. 2006, desculpa. E dali para frente, eu vou retornar lá hoje para poder, no dia 9/9, para poder falar sobre a qualidade geral dos cafés também. Muito obrigada, Bruno. Sucesso. E olha só, gente, eu gostei dessa frase. Fiquei até com vontade de estar lá para aprender também. São anos de informações mastigadas em alguns minutos. Ou seja, a sua virada de chave, o seu sucesso pode estar no detalhe de uma informação, de um conhecimento que você nunca teve. Eu tenho uma frase que eu aprendi com uma mentora, o resultado que você não tem, provavelmente é falta de algum conhecimento que você ainda não tenha.
Quando você tem aquele conhecimento, você passa a ter o resultado. Então, essa é a oportunidade que você tem de participar da palestra Boas Práticas da Cafeicultura. Vai falar das boas práticas dentro do tema cafeicultura consciente. A partir do momento que a gente se conscientiza de algum conhecimento que a gente não tem, o nosso resultado pode mudar da noite para o dia. E não é clichê, não. Isso é sério, é verdadeiro. Em qualquer nicho, em qualquer cultura, em qualquer área de trabalho, o conhecimento, a capacitação é a maior moeda que existe hoje, atualmente. Sempre foi, né? Mas a gente nunca valorizou tanto, e hoje a gente tem valorizado mais, e tem tido aí a oportunidade da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas em promover esse dia de campo, Cafeicultura Consciente, que acontece no dia 9 de setembro. Sucesso lá na palestra, viu? Muito obrigado, Lilian, muito obrigado a todos vocês, tá? Que a gente possa levar aí muito conhecimento e gerar resultados e impacto para esses produtores, né? Muito obrigado.